Depois eu faço. E aí, Dakanix aqui, e hoje eu vou mostrar alguns jogos que recriei na Godot Engine e contar alguns desafios que passei enquanto criava eles. Então vamos começar. Para não acabar ficando ansioso demais e tentar criar o próximo Dark Souls, e falhar miseravelmente pois eu não prestei atenção nas aulas de engenharia de software, vamos fazer algo básico. Pong. É um clássico, todo mundo conhece e não tem como errar. Eu acho. Bom, todo jogo precisa de algo que responda aos nossos comandos, então eu criei uma plataforma vertical para cada jogador controlar. E para evitar que escapem da tela, montei uma cena com barreira nas bordas da câmera. Até aí tudo certo. Por padrão, os Rigid Bodies na Godot fazem o que você espera. Eles são afetados por outros corpos, têm gravidade e perdem velocidade quando encostam em uma superfície por causa da fricção. Então a primeira tentativa foi só criar uma bolinha, retirar a gravidade e fricção. Vamos ver se deu certo. Ok, tá quase lá. Só precisa de mais empurrãozinho. Vamos adicionar uma aceleração bem... se enfraquecer um pouco já deve resolver. Se perguntarem, a gente diz que é a mecânica do jogo. Uma das minhas maiores dúvidas quando estou programando com orientação a objetos é se eu estou criando objetos com atributos e comportamentos com base no que esperaria do objeto real, então onde que ficam as peças que não são um objeto físico, tipo pontuação ou o nível inteiro? Parando para pensar, todo jogador tem um lado que precisa jogar a bolinha e ganhar sua própria pontuação, então colocar a barreira que ele precisa acertar e o sistema de pontuação no mesmo objeto faz sentido. Vamos acabar logo com isso. Eu até que gostei do resultado, para quem ficou mais de um ano sem mexer na Godot, esse joguinho já ajudou a lembrar o que fazer e o que não fazer. Ok, vamos lá. Agora que tô aquecido, acho que dá pra melhorar o que deu errado no Pong com outro jogo parecido. Depois de pesquisar um pouco, descobri que você pode trocar a física dos Rigid Bodies mexendo no método Integrate Forces, então eu mudei para que a bolinha não perdesse velocidade em encostar em outros objetos e... perfeito! Pegando de volta o código do jogador e colocando em um mapa, já dá para ficar brincando um pouco, mas ainda faltam os tijolos para quebrar. Com os primeiros tijolos colocados, já chegou o primeiro desafio desse jogo. Como quebrar um tijolo? Na teoria seria só, a bolinha encostou no bloco, quebrou, né? Errado. Por causa que os tijolos foram colocados usando Tile Map. O Tile Map posiciona os blocos em uma grade, diferente de como a bolinha é posicionada, onde ela é totalmente livre no mapa. Quando ela encosta no tijolo, tanto a posição atual como onde ela encostou estão em um outro lugar na grade dos tijolos, então na prática nada acontece. Então é só prever onde ela vai encostar e quebrar antes, resolvido? Quase isso, mas isso me deu uma ideia muito boa. Depois eu conto. Beleza, temos os tijolos funcionando. Para ter uma dificuldade conforme os níveis passam, decidi adicionar umas variantes para os tijolos. Cada um com um pouco mais de vida, um imortal só para atrapalhar, e a parte mais legal do jogo, poderes. Um amigo viu o protótipo do jogo e deu a ideia de colocar poderes, então... por que não tentar? Não queria me estender muito, então só adicionei 3 poderes. Uma aceleração para o jogador, uma vida a mais, e um poder que se aproveita de um bug antigo que transformei em uma funcionalidade, a bola de fogo. Quando você usa esse poder, a bolinha começa a usar a previsão para quebrar os blocos. Junta isso com algumas partículas e efeitos sonoros de qualidade duvidosa, e você tem um combo maravilhoso. Como todo jogo bem feito aclamado pelo público, por baixo sempre há um pouco de código duvidoso, e o Breakout teve algumas partes duvidosas, tipo objetos perdendo referência de coisas únicas, que não deveriam ser únicas porque elas respawnam. O One-Up é um power-up negativo sem timer, e o código poderia deletar o som de morte em vez do ícone da vida, então crashar na próxima vida perdida porque ele não encontra mais o som. Mas apesar de tudo isso, o resultado final foi bem melhor do que esperava e foi um avanço enorme comparado ao Pong. Se tudo der certo, os próximos jogos vão ficar ainda melhores.
Então, por hoje é isso. Deixem um like se gostaram do vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar os próximos devlogs. Valeu!